Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Flávio novamente, para a gente dar sequência no nosso estudo sobre porcentagem aqui na disciplina de Educação Financeira. Então, vamos partir? Lembrando, na aula passada, deixei para vocês aí 3 itens para que você fizesse por conta. Tá? Lembrando que para você aprender de fato, é necessário você praticar. Observei que alguns de vocês já entregaram a atividade e que alguns pontuaram, ó, professor, esse item aqui travei nesse ponto, esse no outro. Então, peço para você, especialmente para você que buscou fazer por conta essa atividade, que você preste bem atenção no detalhe onde você travou, para que isso possa se desenvolver tranquilamente. Então, vamos lá, partindo. Deixa eu ver aqui, carregando o sisteminha. Na aula anterior, nós tínhamos, então, esse item aqui, a letra D, 22% de 300. Como calcular, professor? Vamos recordar comigo aqui, então. Deixa eu aqui acionar a nossa caneta, partindo aqui para o quadro. Né? Então, nós temos aqui 22%. Lembra que a gente reescreve isso como fração e multiplica pela referência aqui, 22% de 300. É possível nós cancelarmos aqui o 100, o 300? Sim, são os dois múltiplos de 100. Dividindo por 100, 300, sobra 3. Dividindo por 100, o próprio 100, nós temos 1. E 22, 22 dividido por 1, 22. 22 vezes 3, 66. Então, o resultado aqui da letra D, se você fez aí em casa durante essa semana, é 66. Acertou? Tranquilo? Ótimo! Você não fez? Passa isso numa listinha, coloca aí no seu caderno, esquece que o professor resolveu aqui nessa videoaula e faça por conta. Depois que você terminar, vem aqui e confere com a gente, tá bom? Próximo item, letra E. Na letra E, nós temos 73% de 1.082. Então, quanto equivale 73% de 1.082? Vamos fazer junto aqui? Novamente aqui mudando a cor da caneta. Vamos reescrever os 73% em fração. Então, está lá, ó, 73%. E vamos multiplicar por 1.082. Pessoal, com muita tranquilidade. Não dá para cancelar zeros, tá? Quando eu falo cancelar zero, que não é múltiplo de 10 ou de 100, não dá para fazer essa divisão. Então, nós vamos multiplicar aqui em cima, 73 vezes 1.082. O professor já fez essa continha para acelerar o nosso trabalho aqui, e o resultado é 78.986. Tá, professor? É o resultado final? Não. Porque nós temos esse valor sendo dividido por 100. E aí o que você vai fazer? O 100 como divisor, ele fala assim, ó, volta 2 casas. A vírgula volta 2 casas. Lápis na vírgula. Ah, mas número inteiro, onde está? Na direita da unidade. Então, lápis na vírgula, volta 2 casas. Volta 1, volta 2, vírgula, e o resultado 789,86. Beleza? Tranquilo para todo mundo aí? Quem fez? Você não fez, vai fazer? Isso, se compromete aí. Não fica brincando, não. Ah, vou lá depois, copio lá, porque o professor na outra aula corrige e eu faço a cópia. Isso, vai nessa da cópia. Aqui, né? Cópia, máquina de xerox está cheia, a impressora tem um monte aí. Agora, quem aprende de fato, nunca esquece. Se esforça e vamos lá, vamos para a terceira. Letra F, 0,06% de 84,12. E aqui na letra F que morou alguns probleminhas, alguns alunos pontuaram, professor, olha, eu consegui esquematizar, mas na hora de trazer a vírgula, de deslocar a vírgula, eu me confundi um pouco. Então presta atenção você que fez aí. E você que não fez, faça. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, está atrapalhando a vírgula? Tá. Vamos fazer o esqueminha de sempre aqui, ó. 0,06% vezes 84,12. Pessoal, nesse caso,
eu esqueço essas vírgulas aqui em cima no numerador, esqueço esses decimais, e vou multiplicar, nesse primeiro momento, esses valores como se fossem números inteiros lá em cima. Então vai ficar 8.412 vezes 6. 8.412 vezes 6. Ah, professor, e esse 0, 0? Esquece. Pega só o 6. 8.412. Vamos multiplicar. Já fiz isso para você. Opa, aí sim. Eu dou valor. Vamos colocar esse resultado aqui. Ó. 50. Deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. $50.472. Então, esse é o resultado da continha. Qual a continha, professor? Do 6 vezes 8.412. Agora, presta muita atenção nesse momento, que é o deslocamento da vírgula. Já conversei com vocês no item anterior, e você com certeza prestou muita atenção, que quando eu tenho 100 como divisor, eu trago a vírgula para a esquerda 2 casas. Eu volto 2 casas com a vírgula. Professor, mas e agora os decimais? Cada decimal no numerador, cada casa decimal que está lá no numerador, na parte de cima da fração, eu trago a vírgula mais uma casa. Então veja aqui, ó, volta 2 casas, o 100, isso, ó, volta 2. Não tem 2 casas decimais aqui? 0,6, né, à direita da vírgula? Também, como está lá no numerador, volta 2. E o vírgula 12 também volta 2. Ou seja, volta 2, volta 4, voltam 6 casas. Lápis na vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, faltou algarismo aqui? Completa com 0 e nós temos o 0 à esquerda e está aí o resultado. Tranquilo? 100 volta 2. Cada casa decimal lá no valor decimal que está no numerador, eu volto uma casa. Aqui tem 2 casas decimais, voltam 2. Aqui tem 2 casas decimais, voltam 2 também. E aí eu tenho ao todo a vírgula se deslocando 6 casas para a esquerda. Boa? Tranquilo? Vamos partir para a aula de hoje, segunda situação de porcentagem. Nesse primeiro momento, nós calculamos o valor de uma porcentagem. No dia a dia, lá você, por exemplo, vai comprar um equipamento, está lá R$2.000 o preço, e o lojista fala para você que tem 20% de desconto. Se tem 20% de desconto no pagamento à vista, nosso interesse é saber quanto vale esses 20% em reais. É o que nós fizemos agora nessa primeira situação, valor de uma porcentagem. Agora, nós vamos partir para o raciocínio inverso. Eu sei o valor em reais de quanto será o desconto e eu quero saber quanto ele equivale em porcentagem. Então, nós vamos calcular a porcentagem de um valor. Partiu comigo? Vamos para o próximo quadro. Então, vai lá, anota aí no seu caderno, lembrando o registro dessa aula a partir desse momento. Aqui, ó, tá? Nós estamos começando a aula 2 a partir desse tópico, porcentagem de um valor, o registro do conteúdo, bem como a resolução dos itens propostos, você deverá enviar junto à atividade onde esse vídeo está anexado. Tá? Manda essa atividade, faça em casa, pontue aí no seu caderno. Professor, essa parte aqui eu fiquei na dúvida, como alguns alunos fizeram. Isso é ótimo, nós trocamos essa ideia e o interesse sempre é o aprendizado. Vamos lá? Partindo então, porcentagem, deixa o professor aqui, porcentagem de um valor. O nosso tópico é esse. A pergunta geralmente que vai estar ali imperando é essa aqui, ó. Quantos por cento representa? Quantos por cento representa? Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, letra A, 20 de 50. Pessoal, há várias maneiras de fazer isso aqui, tá? Eu vou começar com vocês com primeiro um cálculo mental.
Quando eu pergunto quantos por cento, eu quero saber quantos em 100. Tá? Quantos em 100 tal valor representa. Observa comigo aqui que na letra A eu estou falando 20 de 50. Eu não estou falando 20 para 100, eu estou falando 20 de 50. Se eu quiser saber para 100, eu vou pedir o seguinte, ó, aqui é 20 de 50. Quanto seria 20 de 100? Para sair os 50 e passar para o 100, o que eu faço? Professor, soma mais 50? Mas aqui no nosso caso, a gente sempre trabalha ou com divisão ou multiplicação. Esquece soma ou subtração para essas equivalências. Tá? Se eu quero fazer algo equivalente, construir um valor equivalente ao outro, eu vou construir esse valor ou multiplicando ou dividindo, para que eu tenha a mesma razão, a mesma relação entre eles. Tá? Então veja, para sair dos 50 e passar para o 100 usando uma dessas operações, divisão ou multiplicação, a gente vai usar a multiplicação. E a multiplicação por 2. 50 vezes 2, 100. Opa, agora que está 100 é por cento. Só que se eu faço a continha aqui de um lado, vezes 2, para esse aqui eu tenho que fazer a mesma. Também vezes 2. 20 vezes 2, 40. Então, 20 de 50 é a mesma coisa que 40 de 100. 40 de 100, né, o nosso denominador é o 100, 40 de 100, 40%. Flávio, por que eu tenho que fazer a operação dos dois lados? Observa comigo aqui. Vamos pensar aqui no 2 e no 4. O 2 não é metade de 4? Sim ou não? Sim, 2 metade de 4. Vamos multiplicar isso aqui por 3 e vamos multiplicar também o 4 por 3? 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. O 6 é metade do 12? Sim, também é metade do 12. Vamos multiplicar aqui o 6 por 4 e o 12 também por 4. Veja que eu estou fazendo a mesma operação tanto para um quanto para o outro. 6 vezes 4, 24. 12 vezes 4, 48. O 24 é metade do 48? Claro, Flávio, metade do 48. Veja que quando eu faço a mesma operação para um lado e para o outro, a igualdade, a relação entre as grandezas permanecem. Então, nesse caso, eu não altero o resultado. Por isso que eu posso aqui, ao pensar em porcentagem, multiplicar o 50 por 2, trazer ele para 100, e fazendo essa mesma operação para o 20, tá? Eu tenho o valor percentual. Quanto para 100? Se 20 é para 50, 40 é para 100, 40%. Entendeu a ideia? Né? Pensando aí? Ótimo. Agora tem um jeitinho aí também, dentro da aritmética, para a gente fazer isso aqui dentro? Né? Tem. Vamos pensar assim então, ó. Parte pelo todo vezes 100. A parte é o 20, o todo é o 50. E esse resultado dessa razão nós multiplicamos por 100. Vamos fazer isso? Parte 20, todo. 50 vezes 100. O procedimento, pessoal, aqui é o mesmo. Ó. Dá para simplificar aqui, dá para a gente dividir por 10, por exemplo. Tá, ó, um zerinho aqui com um zerinho lá. Tranquilo. Posso cancelar esse 0 do 20 com esse do 10? Não. Esses dois são fatores, estão multiplicando um outro ali, então não posso cancelar. Na verdade, eu vou multiplicar 2 vezes 1, 2, né? 20 vezes 10, 200. Tá bom? Então, vamos fazer aqui agora. É possível ainda aqui, ó, entre o 20 e o 5, eu fazer uma simplificação? Como assim, Flávio, uma simplificação? O 20 e o 5 participam de uma mesma tabuada, sim ou não? Participam da tabuada do 5. 5 vezes quanto dá 5? 5 vezes 1. 20 vezes quanto? Oh, perdão. 5 vezes quanto dá 20? 5 vezes 4. Veja ó, que eu já consegui aqui um valor pequeno. E aí, aqui embaixo ficou 1. 4 vezes 10, 40%. Galera, vocês perceberam? Tanto um caminho quanto o outro levam ao mesmo resultado. Qual o melhor caminho? Aquele que você tem segurança em realizar. Então, não importa. Professor, ó, é o que o senhor propôs ali como cálculo mental? Não.
é o que o professor propôs aqui usando a formulinha, ou o que eu vou apresentar agora. Você poderia também, ou uma outra maneira. Então aqui foi a primeira, né, que a gente apresentou, uma primeira possibilidade, aqui uma segunda possibilidade, aqui uma terceira possibilidade. O 50 é o todo. Ele vale quantos por cento? 100%. E eu quero saber o 20 equivale a quanto? X. Regra de 3. Faz aquela multiplicaçãozinha cruzada, ó. 50 vezes x, 50x, 20 vezes 100, 2.000. Olha lá, o 50 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Vamos aqui simplificar. Ficou 200 dividido por 5. 200 por 5, x igual a 40%. Então, veja, 3 maneiras para você pensar o exercício, você escolhe a melhor, a que você tem mais segurança em realizar e está tudo certo. Beleza? Ótimo. Vamos passar para a letra B. Lembrando, ficou na dúvida? No que eu expliquei aqui, seja no método 1, no jeito 2, na maneira 3, volta o vídeo, acompanha ali, anota no seu caderno. Eu vou estar aqui nesse momento usando mais o método 2, tá? Mas você fica à vontade de escolher o seu, tá bom? Próxima tela, a nossa aula 2 de porcentagem de um valor. Vamos para a letra B. Nessa letra B, eu tenho a seguinte proposta. 0,006 de 0,03. Pronto. Professor, estava bom demais, eu estava feliz. O que está atrapalhando você aí? A vírgula. O que nós precisamos fazer? Eliminar a vírgula. Qual a regrinha para eliminar a vírgula? Para que eu possa desconsiderar a vírgula, os dois valores aqui devem ter a mesma quantidade de casas decimais. Mas é o que está acontecendo ali? Não. Veja aqui, ó. Primeiro valor aqui, o professor está destacando, ele tem 3 casas decimais, 006, 3 casas decimais. O outro valor aqui tem 2. O que você vai fazer, aluno? O que você vai fazer, meus queridos? Vai colocar um 0 a mais aqui, ó, para empatar as casas. Coloca um 0 a mais aqui, ó, na direita do 3. Pronto, não ficaram 3 casas decimais? Sim. O que eu faço agora? Esquece a vírgula e lê eles como números inteiros. Então é 6 de 30. Ó, empatei as casas, desconsidero a vírgula e considero apenas os valores inteiros. Então é o 6 e o 30, 6 de 30. E aí eu vou trabalhar. Vou usar o método 2 aqui, ó, parte pelo todo. Qual é a parte? 6. Qual é o todo? 30. E multiplico isso aqui por 100. Podemos simplificar aqui ou não? Sim, ó. Eu tenho aqui, ó, 30. Posso simplificar com um dos zeros do 100. Né? Os dois são divisíveis por 10. E aí nós temos o seguinte. 6 vezes 10. Ô, professor, 6 vezes 10, 60. Lá embaixo ficou quem? O 3. 60 dividido por 3, nós temos aqui 20%. Ó, observa comigo aqui. Fazer a leitura para isso aqui é complicado. Mas fazer a leitura para aqui, ó, 6 de 30, aí a coisa flui. O método 2 é um bom método para você aplicar sempre que você quiser jogar o valor para a porcentagem. Boa? Dúvida? Dá aquela voltadinha no vídeo e acompanhe a resolução de novo, tá? Resolveu os exercícios propostos? Travou em alguma coisa? Faz, pontua. Lá na fotinha que você vai me mandar lá, pontua, né? Ali a tua dúvida, que o professor no vídeo seguinte vai estar buscando esclarecer. Se não conseguir, você vem aqui toda sexta-feira, o professor está aqui à tarde para ajudar vocês, tá bom? Vamos para mais um, letra C. Mais um exemplo comentado, e aí eu vou para Faça Você, tá? 1,25 de 5. Pessoal, nós temos número decimal novamente. E aí, qual é a regrinha para eliminar a vírgula? É empatar as casas decimais. Mas aí você vem aí, está observando a letra C, Flávio, o 5. O 5 não tem casas decimais. Mas o 5 é um número inteiro, ele tem vírgula. Tá? A vírgula de um número decimal
de um número inteiro, ela se encontra à direita da unidade. Então, enquanto nesse daqui eu tenho 2 casas, esse eu não tenho, né, não tem nenhuma. O que eu vou fazer? Empatar as casas decimais. Coloca 2 zeros aqui. Ó. Feito isso, como que você vai fazer a leitura agora? 125, esquece a vírgula, traz o número inteiro, de 500. Essa é a leitura que é para ser feita e esse é o trabalho que nós vamos executar. A parte, 125, o todo, 500 vezes 100. Vamos cortar esses zeros aqui? Vamos, ó, 2 em cima, 2 embaixo, né? 500 dividido por 100 é 5, 100 dividido por 100 é 1. Ficou aqui então 125 vezes 1, 125 dividido por 5. E o nosso resultado é 25%. Tranquilo? Beleza, pessoal? O objetivo da nossa aula hoje é fazer essa situação, porcentagem de um valor. 3 exemplos para você poder acompanhar, se necessário voltar aí o videozinho no ponto que você não entendeu, acompanhar a resolução de novo e resolver agora o nosso Faça Você. Vai lá, faça você então. 3 itens para você desempenhar aí. Lembrando que na nossa próxima aula o professor volta na correção desses 3 itens, tentando aí ajudar você ao máximo a solucionar suas dúvidas, tá? Letra D. A letra D eu quero que você faça aí qual é o equivalente percentual de 75 de 600. Tá? Letra E. Calcule aí a porcentagem equivalente a 0,02 de 0,8. E na letra F, eu quero que você calcule a porcentagem de 24,5 de 490. Beleza, pessoal? D, E e F. Registre no seu caderno a aula de hoje com data, coloca sempre o seu nomezinho ali dentro desse espaço que você está registrando, tá, o conteúdo, então os exemplos A, B e C. Resolva as letras D, E e F, fotografe e anexe a atividade lá no teu Class 1. Tá? Então, lá no Class, anexe a atividade e envia para o professor. Eu vou olhar, vou dar lá olhar certinho as dúvidas que você tem. Na nossa próxima aula, eu já começo explicando, resolvendo as atividades do Faça Você, buscando ao máximo esclarecer aí a tua dúvida, melhorando aí o teu aprendizado, tá bom? Mais uma vez, um prazer enorme conversar com cada um de vocês. Ótima semana para todos. Até a nossa próxima aula.